Vamos lá, pessoal. Aproveitando aqui que a gente acabou de estudar a meta 8, vamos falar aqui da meta número 9. Você só começa uma meta depois que terminar a outra. E essas metas estão programadas para você fazer uma por dia. Independente da quantidade de matérias e de conteúdos, ela tem ali um conteúdo que é possível atacar em um dia de estudo, tá certo? Mas se você não conseguir concluir em um dia, não sai da meta, continua lá. Se você demorar 2 dias para fazer a meta 8, por exemplo, fica lá na meta 8, depois segue para 9 e assim sucessivamente, porque isso facilita na memorização. Eu tenho falado isso e não vou cansar de repetir. Aqui no nosso painel do aluno, na plataforma QIFI, você vai clicar na escola, clicar aqui no cronograma, sempre vai abrir essa primeira aula aqui, pessoal, tá? Porque é a aula inicial, e aí você já vem aqui para nosso bloco aqui, que é de 6 a 10 e vai para o número 9, tá certo? Vamos ver o que tem aqui para o número 9. Nós temos aqui, ó, matérias, direito penal, parte geral. Eu acho que dá para ver bacana isso, então um zoom um pouquinho maior aqui, só para facilitar, pronto. Tem aqui, ó, direito penal, legislação específica, que é a legislação institucional, direito civil e penal especial. Aqui a gente tem 4 matérias nesse dia, mas não te preocupa porque as 2 primeiras são revisões e elas são, ó, de 20 minutos, tá certo? Então pega o teu material, estuda 20 minutos, batendo o quê? Refaça os flashcards que foram disponibilizados, os seus próprios flashcards. Aqui, a outra sugestão é só lei seca, porque esse ponto aqui de legislação específica exige mais lei seca, tá? E aí você passa para o direito civil, que é o primeiro dia, o primeiro contato, aí o estudo é um pouco mais denso, tá certo? É um pouco mais denso, eu digo que abordar aqui nesse nosso cronograma, né? Sugestão de abordagem, né? Abordagem de conteúdo. Depois a gente passa para crimes contra a pessoa, eu também faço as sugestões e também disponibilizei 2 materiais, que são materiais bônus. Eu vou mostrar aqui um material, que é o material de introdução às normas do direito brasileiro, que é o tópico 1 do nosso edital. Vamos aqui. Olha só. Esse material aqui, ele tem aqui 32 páginas, tá? Ele vai abordar de uma forma bem completa esse tópico de direito civil. E é a parte introdutória, é um tópico bem importante, apesar de eu fazer a ressalva que esse tema, a lei de introdução às normas do direito, as normas do direito brasileiro, é possível estudar só lendo a lei seca, mas como eu volto a frisar, né, como eu venho falando, é um concurso bem concorrido, nível intelectual muito alto, você não pode perder questões e não pode se abster de estudar o conteúdo de uma forma ali não tão densa, mas também não tão rasa, tá certo? Então, conteúdo completo também com citações de onde eu tirei esse material, como eu fiz esse material, tem tudo aqui direitinho. E também fiz aqui um material de crimes contra a pessoa. Nesse material aqui, crimes contra a pessoa, ele é um material bem mais lei seca, porque o conteúdo, ele é um conteúdo de lei seca, é diferente do conteúdo de direito civil que a gente acabou de ver. Então eu vou abordar aqui o Código Penal, né, nos artigos pertinentes aos crimes contra a pessoa, faço aqui alguns apontamentos de jurisprudência e muita leitura de lei seca. Você pode baixar esse material, imprimir, fazer marcações. O que está marcado aqui já é o que costuma cair com mais frequência. Eu faço aqui algumas anotações, ó, de súmula, tá certo? De alguns julgados, está bem atualizado a 2023, então dá para confiar no material sem nenhum problema. Você imprime junto com o material que você já utiliza, você pode complementar um material ou outro material. A minha sugestão sempre é: utilize o seu material, né, e aplique essa organização, tá certo? Não precisa se preocupar com o material. Quanto mais você troca de material, mais distante você fica de conseguir compreender o conteúdo, porque de professor para professor muda a abordagem, né, a didática, e aí você está acostumado de uma forma e depois passa para outra forma, demora a pegar um pouquinho. Nós estamos em uma reta final de 5 meses, é importante manter o mesmo material, tá certo? Mas se você não tiver material, está aqui o material, ou se você tiver com tempo sobrando, já vem algum tempo estudando, dá uma olhada nesse material. Lembrando que, olha só, pessoal, para ficar claro, quando eu faço a sugestão completa aqui do que estudar no conteúdo, é porque é o primeiro contato com a matéria, tá certo? E isso é o mais importante, o que estudar no primeiro contato. Quando a gente passar as revisões, as metas que vão incluir mais revisões, primeira, segunda, terceira e quarta revisão, o conteúdo, o que eu vou aqui indicar, ele é bem mais sucinto. Por quê? Porque sempre que chegar no assunto revisão, é porque você já tem a anotação principal. Confere?
Então, esse conteúdo aqui, por exemplo, ó, nós estamos aqui na primeira revisão, foi visto na meta número 8. Então, você abre lá a meta número 8 e vai ter acesso ao que estudar dentro do bloco. E aí, na revisão, eu não preciso destrinchar quais são os pontos importantes desse bloco, né, desse assunto, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e que a gente continue aí firme aí nessa nossa organização, tá bom? Eu tô aqui, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no meu direct aqui ou então no próprio WhatsApp. Até mais.